Havendo um número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador, doutor Ivanir de Mello, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Oitava legislatura, segunda sessão legislativa, primeiro período ordinário de sessões. Ata da terceira sessão ordinária, em 24 de fevereiro de 2010. Presidência do senhor vereador Stepan Nersessian, primeiro vice-presidente. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Eliomar Coelho, Clarissa Garotinho, Alfredo Sirquis, Jorge Pereira, Tio Carlos, Ivanir de Mello, Marcelo Piuí, Tereza Berger, Jorge Braz, Paulo Pinheiro, Nereide Pedregal, Jorge Felipe, Raimon, João Cabral, Eider Dantas, Leonel Brizola Neto, Chiquinho Brazão, Adilson Pires, Ben Cardino, Rosa Fernandes, Stepan Nersessian, Claudinho da Academia e Patrícia Amorim. Assume a presidência o senhor vereador Stepan Nersessian, primeiro vice-presidente, e ocupa o lugar de secretário, a convite, o senhor vereador Ivanir de Mello. Encerra-se a sessão às 16h22. Obrigado, doutor Ivanir de Mello. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo quem queira fazer uso da mesma, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. O orador inscrito é o nobre vereador Tio Carlos, que dispõe de 20 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, companheiros, todos os funcionários da casa. Uso esse expediente agora, senhor presidente, primeiro para dar parabéns à nossa cidade pelos 445 anos, mas, ao mesmo tempo, lamentar, senhor presidente, que as nossas crianças, apesar do dia festivo de ontem, chuvoso, enfim, mas com muita alegria, se comemorou aqui no centro da cidade, na Cidade de Deus, em outros pontos da nossa cidade, um aniversário que reputo de ser de grande importância os momentos de alegria em nossas vidas. Mas não podemos deixar de aqui colocarmos a nossa preocupação, senhor presidente, principalmente em relação às nossas crianças. Venho, por muitas vezes, subindo a essa tribuna, pedindo uma atenção maior pelas crianças da nossa cidade. A nossa cidade, senhor presidente, o senhor também acompanha com muita tristeza o que está acontecendo, principalmente em relação às drogas. E eu falo isso em relação ao crack. Como comemorarmos mais um aniversário da nossa cidade, se infelizmente as nossas crianças continuam morrendo e matando à mercê dessa droga tão cruel? Por isso, senhores companheiros, digo de forma absolutamente responsável, esta Casa de Leis precisa entrar nesta corrente, na corrente do bem, na corrente de lutarmos, porque não é possível que as autoridades agora vejam até uma mobilização maior em função dessa pandemia, em função dessa epidemia do crack. Nós precisamos fazer mais. Fazermos mais significa cobrar do senhor prefeito que as ações sejam concretas. Por mais que esses esforços venham sido colocados na mídia, eu venho fazendo vistorias nas casas de acolhidas,
e vejo que o resultado efetivamente não vem sendo satisfatório. E falo isso com tristeza, porque, como membro da Comissão de Prevenção às Drogas, venho assumindo aqui a postura de levantar por diversas vezes, fazendo apelo para que nós possamos fazer de forma muito simples e de forma também edificante ações educativas. As escolas precisam falar do tema drogas com mais verdade. Não é possível que as autoridades, como agora vejo o esforço do ex-presidente Fernando Henrique, está faltando um pouco de verdade. Claro que nós aqui não queremos penalizar, a lei brasileira já não penaliza aquele usuário de drogas. Não é tratar o usuário como um traficante, trancafiando numa cela e causando aí um mal maior ainda. Mas nós precisamos parar com a hipocrisia, principalmente daquele traficante que está nas coberturas da Vieira Solto, não é aquele, às vezes, avião lá do morro seja qual for a comunidade, mas eu quero dizer que nós precisamos enfrentar isso, o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, com mais, responsabilidade. Jogar às vezes, chamar a imprensa e falar por falar, isso, infelizmente, nós não podemos continuar. O problema das drogas na nossa cidade é um problema que eu digo que não é só da nossa cidade, é um problema até do mundo. Mas eu, como vereador desta casa, desta cidade, eu tenho que me ater à minha competência. Por isso, senhores, estou pedindo, já falei aqui na semana passada, estarei aqui semanalmente pedindo e apelando aos nobres vereadores, aos nobres companheiros, aos meus pares, que nós possamos fazer daqui uma ação mais efetiva, não só com discursos, mas com uma campanha educativa, que é o que nos permite pela legislação. Então, senhores, por favor, façamos isso com responsabilidade, porque aí teremos, quando comemorarmos mais um ano de existência da nossa cidade, de fundação da nossa cidade, mais orgulho. Não é possível que as crianças estejam, não só agora, falou-se no Jacarezinho, em Manguinhos, onde está lá a Cracolândia, o poder público foi lá e derrubou o prédio abandonado que as pessoas ficavam lá fumando crack. Pois bem, foi muito pouco, porque agora as crianças continuam lá fumando o crack à luz do dia. E isso, gente, nós precisamos de uma mobilização de toda a sociedade. Eu falo e repito muitas vezes, se você, cidadão, se o senhor, se a senhora, não tem problemas de droga com seus filhos, com seus parentes, por favor, tenha também a responsabilidade de lutar para que este mal nunca entre na sua casa. Mas não é fechar os olhos, não. Não é dizer que esse problema não é meu, porque na minha família eu não tenho nenhum dependente químico. Isso é muito pouco. Isso não nos faz crescer como cidadão, como ser humano. Então nós precisamos pedir, eu venho aqui pedir o apoio de todos os companheiros, vereadores, funcionários desta casa, todos os membros do Poder Legislativo, porque não adianta subir essa tribuna, ficar falando, sem que o Poder Executivo não tome atitudes que possam realmente serem convertidas em resultados positivos. Então, eu aqui me coloco como mais um nessa corrente do bem. Vamos dizer sim à vida, porque assim teremos uma cidade, aí sim, comprometida com a educação, com a saúde, com os valores da família. Por isso, dar parabéns, fazer festa, é sempre muito bom. Eu sei o que é fazer festa, mas eu gostaria mais de que nós olhássemos a situação dos nossos jovens, das nossas crianças, com muito mais consistência. Nós precisamos, por exemplo, como eu falei semana passada, já liguei para o prefeito Eduardo Paes, infelizmente não tive a possibilidade de falar com ele pessoalmente, para cobrar a situação do Hospital Jesus, que lá continua sem o tomógrafo há 3 anos.
Tudo bem, ontem tivemos uma festa que custou R$520 mil na Cidade de Deus. Eu acredito que temos que comemorar, temos que fazer festas, sim, na nossa cidade, mas nós temos que, prioritariamente, olhar, neste momento, a saúde da nossa cidade, a saúde das nossas crianças, a saúde dos nossos jovens. Então, mais uma vez, eu digo e peço, não só ao prefeito Eduardo Paes, a todos os membros dos seus secretariados, quer dizer, o seu secretariado de uma maneira geral, que façam com que a nossa cidade possa comemorar o ano que vem com mais alegria, mas também com mais resultados positivos. Sendo assim, senhor presidente, agradeço a oportunidade, desejo a todos boa tarde, que nós possamos, mais uma vez, fazer mais do que só falarmos. Chega de teoria, vamos para a prática, e essa prática começa dentro das nossas casas. Muito obrigado, senhor presidente. Não tendo o orador usado de todo o seu tempo disponível, a palavra fica franqueada. Não tendo quem queira fazer uso da mesma, a presidência suspende a sessão até às 16 horas. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passe-se ao seu prolongamento. Prolongamento à mesa dará ciência das proposições recebidas. Tá. Requerimento número 540, de 2010, de autoria do vereador Eider Dantas. Requer a mesa diretora, na forma regimental, concessão do conjunto de medalhas do mérito Pedernesta ao doutor Paulo César Mohamed Ali. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 549, de 2010, de autoria do vereador Jorge Felipe. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedernesta para coronel Ana Cláudia Siciliano Marinho Pires. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas Pedernesta ao excelentíssimo senhor doutor Armando de Oliveira e Silva, vice-presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. De autoria do vereador Jorge Felipe, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovados. Requerimento 551, de 2010, de autoria do vereador Jorge Felipe. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas Pedernesta ao excelentíssimo senhor doutor Roberto Gurgel, procurador-geral da República. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 552, de autoria do vereador Elton Babu. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão da medalha de mérito Pedernesta ao senhor Alex Estival, popularmente conhecido como Cuca, técnico do Fluminense Futebol Clube. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento do vereador Eider Dantas, número 553, de 2010. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas Pedernesta pós-mortem a Noel de Medeiros Rosa, 1910-1937. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento do vereador Eider Dantas. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas Pedernesta pós-mortem a Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araújo, 1849-1910. Vereadores que aprovam permanecem como estão. Aprovado. Requerimento número 555 de 2010, de autoria do vereador Márcio Pacheco. Requer a mesa diretora, na forma regimental, seja concedida a medalha de mérito Pedernesta ao excelentíssimo senhor padre Fábio José de Melo Silva, o padre Fábio de Melo. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Senhor vereadora Andréa Gouveia Vieira, a vereadora poderia ler o requerimento que é de minha autoria aqui? Por favor. Francês, não é? Não é o cara do francês? Então tinha que ser ela para falar francês. O cara é francês, você pode fazer.
Requerimento número 541/2010. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas do Mérito Pedro Ernesto ao senhor Bertrand Rigaud Müller, por relevantes serviços prestados em prol da cultura francesa e carioca, através de promoção e intercâmbio entre a França e a cidade do Rio de Janeiro. Autor Stéphane Cercian. Os senhores vereadores que aprovam, por favor, permaneça como estão. Aprovado. Obrigada. Estou esperando o presidente para descer pressão. Daí a gente vai entrar na eleição. Como esgotada a matéria do prolongamento, passaremos à ordem do dia. Uma ordem do dia será a eleição dos membros das comissões permanentes. Nós vamos suspender a sessão por mais 10 minutos para que o nosso presidente Jorge Felipe possa descer já com os nomes que serão levados ao plenário. Está suspensa temporariamente a sessão. A presidência dá conhecimento ao plenário do comunicado. Excelentíssimo senhor vereador Jorge Felipe, presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Nós, vereadores com representatividade na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, abaixo assinados, comunicamos que nesta data formalizamos a criação do bloco parlamentar por um Rio Melhor. Assina o documento os senhores vereadores, professor Washington, Chiquinho Brazão, doutor Gilberto, Jorge Pereira, Tânia Bastos, Márcio Pacheco, Claudinho da Academia, Marcelo Piuí, Jorge Felipe, S. Ferraz, Jorge Braz, João Mendes Jesus, doutor Jairinho, Bencardino, Luiz Carlos Ramos e Renato Moura. O tempo reservado à ordem do dia está destinado à eleição dos membros que comporão as comissões permanentes para o presente exercício. A presidência esclarece A presidência esclarece que no processo de votação para a escolha dos membros que comporão as comissões permanentes, serão seguidos os trâmites dos artigos 60 e 275-A do Regimento Interno. Não poderão concorrer, com base no parágrafo 2º do artigo 58 do Regimento Interno, com a nova redação dada pela Resolução 1063 de 2007, os membros efetivos da mesa diretora: vereador Jorge Felipe, presidente; vereador Stéphane Cercian, primeiro vice-presidente; vereador Carlos Caiado, segundo vice-presidente; vereador Dr. Jairinho, primeiro secretário; vereadora Patrícia Amorim, segunda secretária. Não tem problema, que nós temos 5 votos para cobrir. Prosseguindo. Excluídos do processo de votação os integrantes da mesa diretora. Água para mim, que estou sequinho. Carregaram aqui. Aí depois daqui o senhor vai ler essa observação aqui com relação ao vereador geral. A presidência da Defesa do Consumidor vai ser agora?
Nos termos do artigo 275-A do Regimento Interno, cada vereador votante registrará no terminal de votação o número correspondente Tudo bem. Prosseguindo. Nos termos do artigo 275-A do Regimento Interno, cada vereador votante registrará no terminal de votação o número correspondente ao vereador que deseje votar. A presidência lembra que o número a ser registrado é o que antecede o nome do vereador no painel de votação. Todos entenderam? Não, ainda não concluí. Por interpretação, senhores vereadores, atentem a essa fala. Por interpretação do artigo 58, parágrafo 3º, e do artigo 65, ambos do Regimento Interno, também não poderá ser votado o vereador Cristiano Girão, do Partido da Mobilização Nacional, em razão dele estar licenciado do mandato e a representação da bancada que integra ser unitária, o que impede de ser substituído por outro membro do partido enquanto perdurar sua licença. Pela ordem, nobre vereador Eliomar Coelho. Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre vereador Jorge Felipe, senhoras vereadoras presentes, senhores vereadores presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria. A minha questão de ordem é no sentido de solicitar à mesa que registre o meu nome como candidato para ocupar ser membro da Comissão de Assuntos Urbanos. A presidência deixa registrado e, na hora do processo de votação, citará o nome dos candidatos. Pela ordem, o vereador Paulo Pinheiro. Senhor presidente, da mesma maneira que o vereador Eliomar, eu queria também retirar o meu nome da comissão, que eu recebi uma lista aqui, com os nomes para se trabalhar, e o meu nome na comissão da criança, do adolescente, eu queria retirar o meu nome também da lista da... Então, Vossa Excelência não disputa a indicação na criança e adolescência? Não, vou disputar em... Não disputa. Não. Nesse caso, está pleiteando o nobre vereador... Eu sou candidato à Comissão de Saúde. Tio Carlos. Então, a presidência chama a atenção dos senhores vereadores que o vereador Paulo Pinheiro não é candidato a integrante da Comissão Direitos da Criança e do Adolescente. O candidato é o vereador Tio Carlos. E o vereador Paulo Pinheiro é candidato a integrar a Comissão de Higiene e Saúde. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre vereador Eliomar Coelho. Senhor presidente, eu estou tomando conhecimento, dizem que meu nome aí também está numa lista para a Comissão de Meio Ambiente. Então, eu quero que meu nome seja retirado exatamente dessa comissão. A minha candidatura é Comissão de Assuntos Urbanos, porque desde que eu estou aqui nesta casa, cerca de 20 anos, eu sempre participei dessa comissão. Então, a presidência registra que o nobre vereador Eliomar Coelho também não pleiteia integrar a Comissão
de Meio Ambiente. Portanto, Sua Excelência não deverá ser votado. Pela Quem ordem. se apresenta pela ordem? O nome do vereador presidente, Paulo Messina. Presidente, eu queria me apresentar como candidato à Comissão de Meio Ambiente, então, no lugar do vereador Leomar Coelho, por favor. Um minutinho. Vou refazer a... Cadê Vereador Fernando Moraes, por favor, apresente-se, Vossa Excelência. A presença, então, registra que é candidato a integrar a Comissão de Meio Ambiente o nobre vereador Paulo Messina, em substituição ao nome do vereador Eliomar Coelho. Vamos dar início ao processo de votação. Primeira votação é para os integrantes da Comissão de Justiça e Redação. São candidatos os vereadores Jorge Pereira, Luiz Carlos Ramos e Roberto Monteiro. Os postos de votação. O processo de votação, o vereador registrará o número correspondente no painel ao vereador candidato. Está em votação a comissão de integrantes para a Comissão de Justiça e Redação. Temos até agora 3 candidaturas apresentadas. A presença adverte que o vereador Cristiano Girão não pode ser votado. Como votam os senhores vereadores Alfredo Sirquis, Aloysio Freitas, Carlos Caiado, Claudinho da Academia, Fernando Moraes. É pelo painel. Como voto, vereador Claudinho da Academia. Oi. Como voto, vereador Eliomar Coelho. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. O vereador Jorge Pereira recebeu 20 votos. O vereador Luiz Carlos Ramos, 13 votos. O vereador Roberto Monteiro, 13 votos. E a vereadora André Gouveia, 1 voto. Estando eleitos dessa forma, os senhores vereadores Jorge Pereira, Luiz Carlos Ramos e Roberto Monteiro. Passamos à votação seguinte.
Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Se apresentaram como candidatos os senhores vereadores Professor Washington, Jorginho da SOS e Andréia Gouveia Vieira. A vereadora Andréia Gouveia é o número 5. O vereador Jorginho da SOS é o número 29. E o professor Washington, número 40. Aqui é o Jorge Braz. Como voto, senhores vereadores Adilson Pires, Alexandre Cerruti, Aspásia Camargo, Não dá certo, só no final. Claudinho da Academia, como votos vereadores Adilson Pires, Alfredo Serquis, Carlos Caiado, Aqui é o doutor Gilberto. A presidência vai encerrar a votação. A vereadora Andréia Gouveia teve 17 votos. O vereador professor Washington, 17 votos. E o vereador Jorginho da SOS, 14 votos. Estão eleitos todos os três. Vamos votar agora a Comissão de Assuntos Urbanos. São candidatos os senhores vereadores Jorge Braz, Chiquinho Brazão, Alexandre Cerruti e Eliomar Coelho, com os seguintes números. Faltou Eliomar. Jorge Braz, número 26, Chiquinho Brazão, número 10, Eliomar Coelho é 20. vereador Cerruti, número 2, Eliomar Coelho é e vereador Eliomar Coelho, número 20. 20. João Cabral. Vittar. Como voto, senhores vereadores Adilson Pires, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Dr. Jairinho, Paulo Messina, Nereide Pedregal.
presidência vai encerrar a votação. Votaram no vereador Chiquinho Brazão, 15 senhores vereadores. No vereador Jorge Braz, 15 senhores vereadores. No vereador Alexandre Cerruti, 14 senhores vereadores. No senhor vereador Eliomar Coelho, 5 senhores vereadores. Estão eleitos desta forma os vereadores Jorge Braz, Chiquinho Brazão e Alexandre Cerruti. Passa-se à Comissão de Educação e Cultura. São candidatos os senhores vereadores Jorginho da SOS, número 29, o senhor vereador Paulo Messina, número 38, o senhor vereador Raimon, número 41. Como voto, senhores vereadores André Gouveia Vieira, Aspásia Camargo, Carlos Bolsonaro, Fernando Moraes, Dr. Jairinho, Elton Babu, Renato Moura. A presidência vai concluir, encerrar a votação. Votaram 18 votos para o vereador Raimon, 29 votos, 17 votos para o vereador Jorginho da SOS e 13 votos para o vereador Paulo Messina e 1 voto para o senhor vereador Márcio Pacheco. Estando eleitos dessa forma, os senhores vereadores Raimon, Jorginho da SOS e Paulo Messina para integrarem a Comissão de Educação e Cultura. Comissão seguinte é a Comissão de Turismo. São candidatos os senhores vereadores Clarissa Garotinho, número 11, o senhor vereador Bencardino, número 7, o senhor vereador Elton Babu, número 11. Refazendo a fala, 21. Desculpa. Obrigado pelo alerta.
Como voto, senhores vereadores. Andréia Gouveia Vieira. Vereador Eliomar Coelho. Vereador João Cabral. A presidência vai encerrar a votação. A vereadora Clarissa Garotinho recebeu 20 votos. O vereador Elton Babu, 15 votos. O vereador Bencardino, 13 votos. E o vereador Carlos Eduardo, fragorosamente derrotado com 1 voto. Eleitos os senhores vereadores Clarissa Garotinho, Elton Babu e Bencardino, para integrar a Comissão de Turismo. Próxima votação. Próxima votação é para a Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social. São candidatos os senhores vereadores Carlos Eduardo, número 14, Dr. Ivani de Mello, número 23, Dr. Jorge Manaia, número 18, Dr. Paulo Pinheiro, número 39. Repetindo, são candidatos os senhores vereadores Carlos Eduardo, número 14, Ivani de Mello, número 23, Jorge Manaia, número 18, e Paulo Pinheiro, número 39. Como voto, senhores vereadores Alexandre Cerruti, Alfredo Serquis, Andréia Gouveia Vieira, Aspásia Camargo, Lilian Sá, Patrícia Morim, Rosa Fernandes. A presidência vai encerrar a votação. Encerrada a votação. Votaram no vereador Carlos Eduardo, 19 senhores vereadores, no vereador Jorge Manaia, 12 senhores vereadores, no vereador Ivani de Mello, 12 senhores vereadores, no vereador Paulo Pinheiro, 5 senhores vereadores. Dessa forma, eleitos os senhores vereadores Carlos Eduardo, Jorge Manaia e Ivani de Mello para integrar a Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social. Passamos à comissão seguinte.
eleição da Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio e Agricultura. São candidatos, senhores vereadores, Dr. Gilberto, Bencardino, Andréia Gouveia Vieira. Dr. Gilberto, número 16, Bencardino, número 7, Andréia Gouveia Vieira, número 5. Como voto, senhores vereadores, Adilson Pires, Alfredo Sirquis, Aspásia Camargo, Leonel Brizola Neto, Nereide Pedregal, Paulo Pinheiro e S. Ferraz. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Vereadora André Gouveia, 16 votos. Vereador Bencardino, 16 votos. E o vereador Dr. Gilberto, 15 votos. O vereador Marcelo Piuí, 1 voto. Estão eleitos para integrar a Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio e Agricultura os vereadores André Gouveia Vieira, Bencardino e Dr. Gilberto. Passa-se a comissão seguinte. Comissão de Administração e Assuntos ligados ao Servidor Público. São candidatos os senhores vereadores Renato Moura, número 42, Luiz Ramos, número 33, Marcelo Piuí, número 34. Por que está demorando tanto para votar? Votação liberada. Como votos vereadores, Adilson Pires, Alfredo Sirquis, Andréa Gouveia Vieira, vereadora Aspásia Camargo, vereador Eliomar Coelho, vereador Jorginho da SOS, vereador Leonel Brizola Neto, vereadora Patrícia Amorim, vereador Paulo Pinheiro, vereador professor Washington, vereador Rogério Bittar, vereadora Rosa Fernandes e vereador Stepan Nercessian. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação.
Votaram. No senhor vereador Renato Moura, 17 votos. No vereador Luiz Carlos Ramos, 14 votos. No vereador Marcelo Piuí, 14 votos. Dessa forma, estão os 3 eleitos para integrar a Comissão de Administração e Assuntos ligados ao Servidor Público. Passa-se a comissão seguinte. Comissão Municipal de Defesa do Consumidor. São candidatos a senhora vereadora Lucinha, o senhor vereador Aloysio Freitas, a senhora vereadora Vera Lins. Lucinha, número 32, Aloysio Freitas, 38, Vera Lins, número 51. Refazendo a fala, vereador Aloysio Freitas é número 4. Eu estava lançando o vereador Paulo Messina, candidato sem selo. É que a Tânia não entendeu a minha letra. Como voto, senhores vereadores, Alfredo Sirquis, Carlos Caiado, Eliomar Coelho, Márcio Pacheco e Paulo Pinheiro. Esse banco aqui está alto, né? Mais aquele banquinho. A presidência vai encerrar a votação. Votaram na senhora vereadora Lucinha, 18 senhores vereadores. No senhor vereador Aloysio Freitas, 14. Na senhora vereadora Vera Lins, 14 senhores vereadores. Dessa forma, estão eleitos 3 para integrar a Comissão Municipal de Defesa do Consumidor. Em votação, a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos. Pode conferir lá, hein? São candidatos os senhores vereadores Tereza Berger, número 49, Carlos Bolsonaro, número 9, Roberto Monteiro, número 43. Repetindo, candidato, senhora vereadora Tereza Berger, Carlos, número 49, Carlos Bolsonaro, número 9, e Roberto Monteiro, número 43. Né? Como voto, senhores vereadores, Alexandre Cerruti, Alfredo Sirquis, Andréia Gouveia Vieira, Aspásia Camargo. Revista Marie Claire. Tem uma reportagem de 5 folhas comigo que colocaram Jorge Braz, do estilista Carlos Paulo Pinheiro, Rogério Bittar, de Março. Rosa Fernandes, Stepan Erceciano. Mãe, você mega longa. Muito legal, muito legal.
3 dias comigo. Reportagem de 5 folhas. Muito legal, muito legal. Mas como é que estão as coisas? Vai pro Ciane, vai ele? Nem disse. A presidência vai encerrar a votação. Encerrada a votação, votaram na senhora vereadora Tereza Berger, 21 votos, no vereador Carlos Bolsonaro, 13 votos, no vereador Roberto Monteiro, 12 votos, na vereadora Lilian Sá, 1 voto. Eleitos os senhores vereadores Tereza Berger, Carlos Bolsonaro e Roberto Monteiro para integrar a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos. Eleição para a Comissão de Transporte e Trânsito. Amanhã já começa, ordinária, né? Votação da Comissão de Transporte e Trânsito. Candidatos. Vereadora Lilian Sá, número 31. Vereador S. Ferraz, número 46. Vereador Elton Babu, número 21. Volta logo, pelo amor de Deus, Michel. Volta logo. Hoje não é um dia para você sentar aqui, não. Hoje não é um dia bom. Tá ótimo. Estou adorando. Já ganhou, né? Com voto dos senhores vereadores, Alfredo Serquis, Aspásia Camargo, Carlos Bolsonaro, Eliomar Coelho, Jorge Pereira, Leonel Brizola Neto, Paulo Pinheiro, Stepane Ercecian. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram no senhor vereador na senhora vereadora Lilian Sá, 16 senhores vereadores, no vereador Babu, 14 senhores vereadores, no vereador Ferraz, 13 senhores vereadores, e no vereador João Cabral, 1 senhor vereador. Estão eleitos senhores vereadores Lilian Sá, Elton Babu e S. Ferraz para integrar a Comissão de Transporte e Trânsito. Em votação, a Comissão do Meio Ambiente. São candidatos os senhores vereadores João Cabral, número 24, Rogério Bittar, número 44, Paulo Messina, número 38.
Estamos votando a Comissão Municipal de Meio Ambiente. Como voto, senhores vereadores: Alfredo Sirquis, Andréia Gouveia Vieira, Aspásia Camargo, Carlos Bolsonaro, Jorge Manaia, Eliomar Coelho, Elton Babu, Jorge Pereira, Luiz Carlos Ramos e vereador Andréia Gouveia, Nereide Pedregal, Paulo Pinheiro e Stepan Nersessian. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram no senhor vereador João Cabral, 17 senhores vereadores. No vereador Rogério Bittar, 13 senhores vereadores. No vereador Paulo Messina, 12 senhores vereadores, estando os 3 eleitos para integrar a Comissão Municipal do Meio Ambiente. Passa-se a comissão seguinte: Comissão de Esporte e Lazer. São candidatos os senhores vereadores Dr. Fernando Moraes, número 15, vereador Márcio Pacheco, número 35, a senhora vereadora Rosa Fernandes, número 45. Votação liberada. Como voto, senhores vereadores Adilson Pires, Alfredo Sirquis, Carlos Bolsonaro, Eliomar Coelho, Elton Babu, Patrícia Morim, Paulo Pinheiro, professor Washington, Stepan Nersessian. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram no vereador Fernando Moraes, 19 senhores vereadores. No vereador Márcio Pacheco, 13 senhores vereadores. Na vereadora Rosa Fernandes, 13 senhores vereadores. Estão os 3 eleitos para integrar a Comissão de Esporte e Lazer. Em votação, a Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente. São candidatos os senhores vereadores Guilherme Sá, número 31, João Mendes, número 25, Tio Carlos, número 50,
de criança, né? Ele abriu mão de qual? Entendeu, filho? Vamos botar ele no da criança com a Lilian. Hã? Vamos botar ele aqui, não troca ele não. Embora o vereador Paulo Pinheiro tenha declinado de participar de comissão, regimentalmente, Sua Excelência precisa estar eleito para que todo este processo de votação não seja anulado. Jairinho. Como voto, senhores vereadores, Adilson Pires, Alfredo Serquis, Aloysio Freitas, Andréa Gouveia Vieira, Eliomar Coelho, Elton Babu, Paulo Pinheiro, Estepânia Cessian. A presidência vai encerrar a votação, hein? Está encerrada a votação. Votaram na vereadora Lilian Sá, 14 senhores vereadores. No vereador Tio Carlos, 13 senhores vereadores. E no vereador João Mendes, 12 senhores vereadores. No vereador Paulo Pinheiro, 3 senhores vereadores. Estão eleitos os senhores vereadores Lilian Sá, Tio Carlos e João Mendes para integrar a Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente. Não, porque senão vai anular tudo. Anula toda a votação. A presidência anuncia eleição para a Comissão do Idoso. São candidatos. São candidatos, senhores vereadores, Aloysio Freitas, número 4, Ivanir de Melo, número 23, João Mendes, número 25. Certo, Jairinho? Você não anula. Não muda nada. Um dia. Publicou, ele disse. Então pede ao Pereira para sair. Então pede ao Pereira para sair, Jorge. Não muda nada. O que vai fazer? Não.
estamos com um problema sério, hein? Tu não pode ficar fora de comissão. Estou acabando de entregar o documento do desfiliando da frente. Eu sou líder do PPS. Estou entregando o documento agora. Nós estamos... Aí resolve o problema. Então faz isso agora e me entrega agora. Isto é... Como voto, senhores vereadores, Alfredo Sirquis, Aloysio Freitas, André Gouveia Vieira, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Jorge Manaia, Eliomar Coelho, Jorge Braz, Paulo Pinheiro, Rosa Fernandes, Stepan Ercecian e Tio Carlos. Os dois vereadores saem do bloco e o vereador Paulo Pinheiro vai ser livre. Então não precisa ter comissão. Aí sim, não precisa ter, só comunica, só lê os dois ofícios. A presidência vai encerrar a votação. É bom. Bom. Rocha. Está encerrada a votação. Opa, peraí, o presidente ainda não votou. Já encerrou? Já encerrou, presidente. Vou pegar para o senhor votar. O presidente vota no vereador Ivani de Mello. Consigna o voto, vereador Tio Carlos. Em quem Vossa Excelência vota? Hã? Aloysio Freitas, que é o número 4, passa a ser 16 votos para o vereador Aloysio. 17 votos para o vereador Aloysio. Para o vereador João Mendes, 14 votos. E para o vereador Dr. Ivani de Mello, 13 votos. Estão eleitos Suas Excelências para integrar a Comissão Municipal do Idoso. A presidência dá conhecimento ao plenário, de ofício da lavra dos senhores vereadores Paulo Pinheiro e Stepan Ercecian. Ofício número GVPP, número 020-2010,
Senhor presidente, nós, vereadores do Partido Popular Socialista, PPS, comunicamos nossa retirada do bloco parlamentar Frente Carioca a partir desta data. Certo de vossa atenção, subscrevemos-nos. Outro ofício, da autoria também dos senhores vereadores Paulo Pinheiro e Stepan Ercecian, ofício GVPP, número 21 de 2010. Senhor presidente, nós, vereadores do Partido Popular Socialista, PPS, comunicamos a escolha do nome do vereador Paulo Pinheiro como líder de nossa bancada nesta Casa Legislativa a partir desta data. Certo de vossa atenção, subscrevemos. Dessa forma, não há obrigatoriedade de que se vote no vereador Paulo Pinheiro para integrar qualquer das comissões da Câmara de Vereadores, a não ser que Sua Excelência deseje participar do processo eleitoral. Passamos à próxima comissão. Comissão Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência. São candidatos os senhores vereadores Jorge Braz, número 26, o senhor vereador Claudinho da Academia, número 12, o senhor Márcio Pacheco, número 35. Processo de votação liberado. Como voto, senhores vereadores Alfredo Serquis, Aloysio Freitas, André Gouveia Vieira, Dr. Jairinho, Eliomar Coelho, Jorginho da SOS, Paulo Messina, Paulo Pinheiro, Rosa Fernandes, Stepan Ercecian, Tânia Bastos. A presidência vai encerrar a votação. Encerrada a votação, votaram no vereador Jorge Braz, 16 senhores vereadores, no vereador Márcio Pacheco, 15 senhores vereadores, e no vereador Claudinho da Academia, 10 senhores vereadores. Estão eleitos os 3 para integrar a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência. Passamos à Comissão dos Direitos dos Animais. São candidatos em defesa dos nossos animais, senhores vereadores, Dr. Carlos Eduardo, número
14, o senhor Jorge Pereira, número 28, o senhor S. Ferraz, número 46. Como voto, senhores vereadores Alfredo Sirquis, Aloysio Freitas, Clarissa Garotinho, Dr. Jairinho, Eliomar Coelho, Elton Babu, Lucinha, Patrícia Amorim, Paulo Messina, Paulo Pinheiro, Rogério Bittar, Rosa Fernandes e Stepan Ercecian. A presidência vai encerrar a votação. Vereador Carlos Eduardo, 19 votos. Vereador Jorge Pereira, 13 votos. Vereador S. Ferraz, 11 votos. Estão eleitos para integrar a Comissão do Direito dos Animais. Comissão seguinte, Comissão de Prevenção às Drogas. São candidatos os senhores vereadores Tio Carlos, Tio Carlos, número 50, Tânia Bastos, número 48, Raimon, número 41. Processo de votação liberado. O edital pode ser feito hoje ainda? Não, né? Convocar para eleição? Pode ser feito hoje, mas para ser publicado amanhã e para acontecer a eleição na quinta, tem que ter 24 horas. E quem convoca? O mais idoso? O mais idoso faz o ofício pedindo. Como voto, senhores vereadores Alfredo Sirquis, Aloysio Freitas, Andréia Gouveia Vieira, Fernando Moraes, Dr. Jairinho, Eliomar Coelho, João Cabral, Jorge Pereira, Lilian Sá, Marcelo Piuí, Paulo Messina.
Paulo Pinheiro, Rogério Bittar, Rosa Fernandes, Stepan Ercecian e Tânia Bastos. A presidência vai encerrar a votação, hein? Está todo mundo dormindo aí. Encerrada a votação. Votaram no tio Carlos, 15 senhores vereadores, na vereadora Tânia Bastos, 13 senhores vereadores, no vereador Raimon, 12 senhores vereadores estão eleitos para integrar a Comissão de Prevenção às Drogas. Em votação, a Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática. Disputam os senhores vereadores Fausto Alves, número 22, Aspásia Camargo, número 6, e Rogério Bittar, número 44. Não cria problema. Como voto, senhores vereadores Alfredo Sirquis, Aloysio Freitas, André Gouveia Vieira, Carlos Caiado, Chiquinho Brazão, Fernando Moraes, Jorge Manaia, Eliomar Coelho, Elton Babu, Jorge Braz, Jorginho da SOS, Márcio Pacheco. Márcio Pacheco, Paulo Messina, Paulo Pinheiro, Roberto Monteiro, Rosa Fernandes, Stepan Ercecian. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram no vereador Fausto Alves, 14 senhores vereadores, no vereador Rogério Bittar, 13 senhores vereadores, na vereadora Aspásia Camargo, 11 senhores vereadores estão eleitos para integrar a Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática. Em votação, eleição para a Comissão de Defesa da Mulher. Concorrem as senhoras vereadoras Tereza Berger, número 49, Tânia Bastos, número 48, e Nereide Pedregal, número 36. Votação liberada. Como voto, senhores vereadores Adilson Pires, Alfredo Sirquis, Aloysio Freitas, André Gouveia Vieira, Carlos Bolsonaro, Eliomar Coelho, Ivani de Melo, Jorge Pereira, Jorginho da SOS,
Paulo Messina, Paulo Pinheiro, Rogério Bittar, Rosa Fernandes, Stepan Nercessian. Ele vai devagarzinho, só vai empurrando, Felipe. Você me ensina. A presidência vai encerrar a votação. Encerrada a votação, votaram na vereadora Tânia Bastos, 17 senhores vereadores, na vereadora Tereza Berger, 17 vereadores, na vereadora Tânia Bastos, 12 vereadores, na vereadora Nereide Pedregal, 11 senhores vereadores, estão as 3 eleitas para integrar a Comissão de Defesa da Mulher. Em votação, a Comissão do Trabalho e Emprego. Candidatos às vereadoras Lucinha, número 32, Nereide Pedregal, número 36, e Jorge Manaia, número 38. Votação liberada. Vereadora Lucinha, 32. Vereador Jorge Manaia, está errado aqui, peraí, desculpa, refazendo. Vereador Jorge Manaia, número 18. E a vereadora Nereide Pedregal, número 36. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram. Já encerrou? Hã? Já encerrou? Já encerrou a votação. Consegui dar um voto, Vossa Excelência. Qual é? Vereadora Lucinha. Está votando o vereador Carlos Eduardo. Vereadora Nereide está votando o vereador Rogério Bittar. Vereadora Lucinha está votando o vereador Jorge Braz. Dessa forma, estão eleitas as senhoras as 3 vereadoras. Ou melhor, desculpa. Refazendo a fala, estão eleitas a vereadora Lucinha, a vereadora Nereide Pedregal e o vereador Dr. Jorge Manaia. Refeita a fala consignada na ata, passamos à votação da Comissão de Obras Públicas e Infraestrutura. Candidatos, vereadores, Marcelo Piuí, número 34, vereador Eider Dantas, número 19, vereador Fernando Moraes, número 15. Votação liberada.
A presidência alerta aos senhores vereadores que foram eleitos para as referidas comissões de que, sob a responsabilidade do mais idoso, fica a obrigação de proceder à convocação da comissão e encaminhar para a publicação o referido edital, convocando para a eleição do presidente vice-vogal. Se os senhores vereadores adotarem essa providência ainda hoje, depois da manhã estaremos em condição de eleger as comissões. Se não for possível, fica entregue a responsabilidade de cada um. O ideal é publicar o edital hoje, encaminhar o edital hoje ainda para nós mandarmos para a publicação. A presidência vai encerrar a votação, hein? Encerrada a votação. Votaram no vereador Fernando Moraes 16 senhores vereadores, no vereador Marcelo Piuí 14 senhores vereadores, no vereador Eider Dantas 12 senhores vereadores. Estão eleitos 3 vereadores para integrar a Comissão de Obras Públicas e Infraestrutura. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas, cuja pauta da ordem do dia será publicada no Diário da Câmara Municipal. Está encerrada a sessão.